Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais um webinar do PMI DF. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de backlog de produto e estou ansioso aqui também, igual vocês, para o conteúdo. Eu já vi aqui que a Vanessa falou que está super animada com o conteúdo também aqui no chat e acho que a gente vai ter bastante insights hoje para a gente tirar desse conteúdo. E antes da gente começar, vamos lá, vamos ver quem está aí. Acho que a Vanessa deu boa noite, o Zé Roberto deu boa noite. Da onde vocês são, pessoal? Coloca aqui no chat para a gente ir aquecendo esse chat, que vai ter que ser movimentado hoje à noite, cheio de perguntas para o nosso palestrante. Coloquem aqui da onde vocês são. Enquanto vocês vão colocando, eu vou puxar aqui para falar com a gente a Cristina, que é a presidente do PMI-DF, para dar uma boa noite e nos dar uma mensagem sobre o PMI. Olá, boa noite a todos. Que prazer estar aqui com vocês de novo. É muito bom a gente ter um canto onde a gente se sente em casa. E esse circuito de webinar, eu estava até comentando aqui atrás com os meninos no backstage, eu me sinto em casa, porque desde que esse projeto começou no PMI, eu efetivamente fiz parte da grande maioria dos eventos, dos webinars que rodaram. Então, assim, eu tenho muito orgulho desse projeto. É um projeto onde a gente dá voz à nossa comunidade, a gente sempre traz aquilo que vocês querem ouvir. Então, quando vocês respondem a nossa pesquisa de satisfação, a gente sempre pede para vocês sugerirem novos temas. E o circuito webinar é isso, gente, é um espaço de troca de experiência, de aprofundamento. E o tema de hoje é muito bom, é muito gostoso de participar, de ouvir, de trocar. É relevante para a nossa atuação. Quem trabalha na área de TI e mexe com projetos, cara, trabalhar a gestão do backlog é fundamental. Então, eu tenho certeza que vocês vão adorar o que o nosso palestrante trouxe para vocês, o Edson. Primeiro, então, assim, gente, olha, obrigada a vocês estarem aqui com a gente, obrigada a vocês que contribuem com o nosso capítulo. É um orgulho ter vocês e contar com vocês sempre aqui com a gente. Edson, muito obrigada por estar dedicando esse tempo aqui com a gente. E, mais uma vez, eu agradeço, não posso deixar de agradecer aos nossos voluntários que fazem isso acontecer no PMI. Né? Então, Lucas, Bruno, a equipe toda da diretoria de eventos. Gente, muito obrigada. Sem vocês, a gente não conseguiria fazer essas entregas. Né? Então, muito obrigada. Vou passar de volta a palavra aqui para o Bruno. E, gente, vai ser bom, hein? E outra coisa, mantenha o PMI aqui na vibe de vocês, acompanhem os nossos sites, as nossas mídias sociais, tem mais evento vindo por aí, tem alguns cafés com projetos ainda programado, isso é muito importante, então, gente, obrigada. Boa noite a todos e, Bruno, com você. Obrigado, Cris. Então, pessoal, vamos lá.
Vi aqui que a Pamela falou que é de Guarulhos, a Vanessa falou que é de Praia Grande. Acho que o legal dos webinários aqui do PMI DF é que a gente não abrange apenas o pessoal que está aqui no Distrito Federal, a gente consegue atingir essa galera do Brasil inteiro, tanto no pessoal que vem participar quanto o pessoal do voluntariado. E hoje a gente vai estar. Antes de falar sobre o conteúdo, deixa eu me apresentar. Eu sou o Bruno, eu estou aqui como moderador do conteúdo de hoje. Eu vou fazer essa meia ponte com o Edson, que vai falar sobre a jornada da gestão de backlog de produto para a gente. Esse conteúdo é um conteúdo muito legal. Gestão de backlog de produto, apesar de a gente estar muito familiarizado na área de TI com o assunto, hoje, quando a gente fala sobre disseminar a metodologia ágil em vários segmentos aí, a gente já vê que não é só na área de TI que a gestão de backlog de produto se torna importante. E acho que o Edson vai conseguir dar uma visibilidade bem legal para a gente. E falando em Edson, vamos lá. O Edson é um profissional apaixonado por tecnologia e gestão de projetos. Ele tem mais de 4 anos de experiência com isso. Ele também é especializado em metodologias ágeis, incluindo Scrum e o Kanban, e também possui um amplo conhecimento no ciclo de vida de produtos. O Edson também desempenha um papel crucial no gerenciamento de backlogs, usando ferramentas como o Azure DevOps e o Jira, liderando reuniões de planejamento de sprint e colaborando com os stakeholders para garantir a satisfação dos clientes. Edson, muito obrigado pela sua presença aqui. Estamos ansiosos para consumir o seu conteúdo e chega aí com a gente. Pessoal, mandem as perguntas ao final da apresentação do Edson. Eu vou estar aqui mediando as dúvidas de vocês, enquanto o Edson vai estar disponível para responder. Beleza? Então, usem e abusem do chat. Edson, o espaço é todo seu. Valeu, Bruno. Boa noite, pessoal. Sou o Edson. Vou estar aqui trazendo, então, um pouco da minha experiência, junto com o meu conhecimento aí, e tentar contribuir isso com vocês de alguma forma. Vou apresentar aqui, vou compartilhar a tela para mostrar a minha apresentação e a gente já inicia. Acredito que todos já estão vendo. Então, o tema que eu vou abordar aqui no webinar vai ser a jornada na gestão de backlog do produto. Um tema aí muito bacana e, como o Bruno disse, né, acaba estando no dia a dia de cada um aí que é da área. É uma coisa crucial, porque a gente precisa garantir. A gente sempre vai ter entregáveis ali a serem desenvolvidos, enfim. Bom, aqui seria mais uma apresentaçãozinha sobre mim, mas basicamente eu sou formado como engenheiro eletricista, e eu acabei migrando de área para a área de tecnologia mesmo. Opa, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Eu acabei migrando de área para a área de tecnologia. E em uma das minhas últimas experiências, e aí eu vou tentar trazer esse tema que eu acho bem bacana, uma das minhas últimas experiências na área da engenharia, eu entrei numa empresa onde eu achei que eu ia fazer projetos ia fazer uns cálculos elétricos lá, uns projetos meio loucos. E aí, na hora que eu cheguei assim no primeiro dia, o pessoal falou: Edson, você tem um desafio, e o seu desafio vai ser reduzir o nosso custo com caixas de papelão. Eu falei: como é que eu vou fazer isso? O que é isso? Como é que vai acontecer? Como é que eu vou fazer? Eu não sabia por onde começar. E aí eu comecei a pesquisar algumas coisas sobre gestão de projetos, sobre o que eu precisaria entender para conseguir, de fato, entregar o valor daquele projeto, né? Entregar o objetivo daquele projeto. E aí eu comecei a fazer algumas análises de dados, tive acesso ao banco de dados da empresa, fui olhar lá quais eram os nossos produtos, então quais eram as caixas, as embalagens que nós tínhamos, quais produtos cabiam dentro de cada embalagem, quais produtos eram direcionados para quais embalagens, e o volume disso, né, no mês, o nosso custo. Eu cheguei até aí na fábrica, assim, para medir o tempo que as pessoas levavam para abrir, para montar cada caixa. E no final desse projeto, eu consegui, de fato, trazer um valor para a empresa, a gente conseguiu reduzir o custo ali em 40%, e uma coisa também muito bacana, a gente conseguiu diminuir o tempo que as pessoas levavam para montar essas caixas. Então saiu, sei lá, de 16 segundos para a média de 7 segundos. Aí tem uma margem de erro que faz um tempo já que eu passei por essa experiência, mas a gente teve um ganho ali muito bacana. Mas o ponto não é nem o ganho que a empresa teve, né? Mas o que me motivou assim a olhar mais para a área de projetos. Então eu
depois, passando por essa experiência, né, eu vi que, putz, é muito bacana quando você inicia um desafio que você vai ter que levantar todos os requisitos, você vai ter que entender a dor do usuário, você vai ter que pegar todos os dados ali, tipo, para conseguir tomar uma decisão, para conseguir ter um norte de para onde você quer seguir. E a partir daí, eu fui efetivamente comecei a estudar análise de desenvolvimento de sistemas, e aí eu tive uma primeira experiência onde eu iniciei minha carreira, que foi na Prevent Senior. E a partir daí, eu venho já continuando na área, amadurecendo um pouco mais assim, o meu conhecimento e passando por algumas experiências. Eu tive experiência já em diferentes tipos de companhias, então hospitalar, mercado financeiro, varejo, e hoje eu estou numa empresa na Lookbox, onde nós trabalhamos com inteligência artificial, que é um negócio assim muito bacana. Então a gente olha muito para dados, o nosso produto ele é voltado para o resultado dos dados, né, para democratização dos dados. Então esse é um pouco da minha experiência, do que me motivou a vir para essa área, tá, pessoal? Vamos lá, vamos aos conteúdos. Aqui, então, eu tentei listar os temas que serão abordados, que eu separei aqui. Então, o primeiro deles seria o backlog do produto e sua importância, a priorização de forma estratégica, medindo o desempenho. Então, após a nossa entrega, né, depois de ser desenvolvido, como é que a gente garante que a gente está tendo uma qualidade, que a gente está no caminho certo no nosso backlog. E frameworks e outras ferramentas para nos ajudar com a gestão desse backlog, né, porque não é fácil. Eu até estava conversando com a Cris aqui no começo, ela já está há bastante tempo na área, e ela falou que essas metodologias, esses frameworks, eles ajudaram bastante aí, porque antigamente era tudo na intuição, né? Vamos fazendo aqui, testando, vendo que vai dar certo, e hoje em dia a gente tem essas ferramentas que nos auxiliam muito e nos dão uma otimização do tempo. Bom, primeiro tópico, backlog do produto e sua importância. O que é o backlog do produto? Então, basicamente, o backlog do produto ele é uma lista priorizada de itens que possivelmente serão desenvolvidos. E aqui eu tentei destacar o possivelmente, porque uma vez que a gente define uma lista de backlog, não necessariamente aqueles 5 primeiros itens que estão no topo da minha lista, eles serão desenvolvidos. E talvez essa lista ela sofra alterações. Então pode ser que entrem novas demandas, que saiam demandas que já haviam sido até priorizadas, porque quando a gente utiliza uma lista uma lista de backlog de produto, geralmente no Agile a gente tem esse conceito do ser vivo, né? Então a gente está sempre olhando para a necessidade do cliente, para os feedbacks que os clientes estão nos dando, e a partir daí pode ser que exista uma mudança nas nossas prioridades. E naturalmente essa lista ela vai crescer, ela vai diminuir, ela vai alterar a sua ordem. Aqui eu estou tentando ilustrar, né, mais ou menos o que seria uma lista, o que contém uma lista de backlog de produto. Então, basicamente, numa lista de backlog a gente pode ter os objetivos, os épicos, as funcionalidades, as histórias de usuários e as tasks. Então, uma vez que a gente vai iniciar um projeto, depois de passar por todo o processo de discovery, de refinamento, a gente consegue mensurar esse plano, dividir esse plano. Então, a gente vai descrever qual é o objetivo do projeto, e eu vou trazer mais à frente alguns detalhes sobre cada um desses tópicos, dessas quebras, né? Para ficar mais claro, para a gente conseguir materializar e conseguir entender como funcionaria essa divisão na prática. Aqui do lado direito, nós temos o que seriam os incrementos. Então, uma vez que eu iniciei com o meu desenvolvimento, na nossa esteira de desenvolvimento, pode ser que o meu backlog seja atualizado com esses incrementos. Pode ser que entrem bugs, pode ser que entrem melhorias, pode ser que entrem débitos técnicos ou pesquisas. E o que são cada um deles? Então, um bug, basicamente, vamos supor que a gente vai entregar uma funcionalidade, vou entregar um carrinho de compras, vamos supor que nós temos um produto aqui que é um e-commerce, né? E nesse e-commerce existe um carrinho de compras. Nós entregamos a funcionalidade, só que na prática o usuário não consegue inserir produtos nesse carrinho de compras. Então a gente entende que essa funcionalidade está com bug. Então nós entraremos com esse bug no nosso backlog para ele ser tratado com prioridade. O que seria a melhoria? Então vamos supor que a gente
tem a funcionalidade ali que é o carrinho de compras, e vamos supor que na nossa primeira entrega, o nosso carrinho de compras, o cliente só consegue colocar 2 produtos dentro dele. Isso é uma limitação, ele não consegue colocar mais de 2 produtos, mas funciona, ele já tem essa funcionalidade ativa, ele consegue fazer as compras, só que caso ele queira comprar 10 itens, ele vai ter que fazer o processo ali 5 vezes. Então a gente entende que talvez é cabível, cabe ali naquela funcionalidade uma melhoria. Então a gente vai possibilitar agora que o cliente ele passe a conseguir colocar no seu carrinho 2 ou mais produtos. Então ele passa a ter uma possibilidade infinita. Isso seria caracterizado como uma melhoria. Nós temos os débitos técnicos também. Os débitos técnicos, basicamente, são pendências técnicas, às vezes encontradas pelo time interno de desenvolvedores, e às vezes são coisas eventuais que nós precisamos fazer. Então, por exemplo, vamos supor que nosso sistema está conectado num banco de dados, no Oracle, por exemplo. E esse banco de dados ele é versionado. Então, a versão a qual nós estamos conectados é a versão 5. Só que a Oracle, por exemplo, já atualizou na versão 8, na versão 9. E ela vai deprecar a versão 5. Ou seja, ela vai parar de fornecer manutenção para aquela versão. Nesses cenários, nós precisamos atualizar a nossa versão para que o nosso produto ele não sofra futuramente, para que ele não quebre, para que os dados parem de ser exibidos no nosso e-commerce. Então é mais ou menos isso. Então nós trouxe 2 cenários aqui onde podem ser aplicados os débitos técnicos. E por fim, aqui nesses incrementos nós temos as pesquisas. O que são as pesquisas? Vamos supor que a gente vai montar uma funcionalidade, né? E nós estamos utilizando uma tecnologia X. Só que essa tecnologia ela não atende, ela não é suficiente para que nós construamos a nossa funcionalidade. Então, nós precisaremos dedicar um tempo no nosso backlog, na nossa lista de backlogs, para que o desenvolvedor ele faça uma pesquisa de mercado para entender quais as tecnologias que existem e qual que ele pode utilizar, qual que ele pode trazer para que a gente consiga, de fato, entregar essa funcionalidade desejada. Então, aqui eu estou trazendo de forma subjetiva. Vamos à prática agora para a gente conseguir mensurar o que são os objetivos épicos e tudo mais. Vamos pensar aqui que o nosso objetivo, então, é criar um aplicativo de gerenciamento de projetos. Tudo bem? Então, nós, como POs, gestores de projetos, PMs, nós precisamos de uma ferramenta onde conseguiremos listar as nossas demandas, criar tarefas, identificar facilmente essas tarefas, a quem elas estão atribuídas e os status em que elas se encontram. Então, a gente tem esse objetivo, criar essa funcionalidade, esse aplicativo, esse software. Uma vez que a gente definiu qual é o nosso objetivo, que nós temos definido qual é o nosso objetivo, nós dividiremos ele em alguns módulos, o que nós chamamos de épicos. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos, tá, de módulos. O primeiro deles seria módulo de tarefas. Então, nós precisamos permitir que o usuário ele consiga acompanhar as suas tarefas. Ele precisa ter uma lista onde ele consegue visualizar cada item, cada tarefa que foi criada, e ele precisa conseguir fazer o acompanhamento de status. Então, esse poderia ser um épico, um módulo de épico do nosso objetivo, que é criar um aplicativo de gestão de projetos. E um segundo possível módulo seria o módulo de compartilhamento de documentos. Então, além de criar uma tarefa onde eu tenho descrição, onde eu tenho os critérios de aceite, onde eu tenho status, eu também quero poder fazer um upload de arquivo, para que tudo fique centralizado num único lugar. Então, todas as pessoas envolvidas nesse projeto, os desenvolvedores, o QA, o PO, o PM, todo mundo vai entrar nessa task e vai conseguir ver todas as informações. Então, eu tenho 2 módulos e a partir daí eu começo a quebrar ele até que ele vire uma história de usuário e uma task efetivamente que vai estar na nossa esteira de desenvolvimento. E qual seria o próximo passo depois de ter definido essas funcionalidades? Basicamente, nós poderíamos quebrar aqui eu trouxe dois exemplos de funcionalidades, né? A primeira delas que seria a lista de tarefas. Então, vamos pensar que os usuários eles precisam ter uma lista onde eles vão conseguir ver cada uma das informações, cada tarefa ali criada. E a segunda
a segunda feature, a segunda funcionalidade, que seria ele poder detalhar as tarefas. Então, ele precisa, em algum lugar, conseguir criar uma tarefa, clicar para criar e, sei lá, abrir um modal, abrir uma janelinha ali onde ele vai inserir a descrição, ele vai inserir quem é a pessoa responsável por essa demanda, ele vai inserir qual o status em que ela se encontra, se ela é uma demanda nova, se ela é uma demanda que já está na nossa esteira de desenvolvimento. Então, nessa quebra, a gente começa a enriquecer um pouco mais os detalhes. Então, aqui eu tenho que a lista de tarefas, sei lá, ela precisa ter... Eu preciso conseguir criar colunas. Essas colunas estariam correlacionadas aos status e cada coluna pode ter até 100 tasks ou mais, ou infinitas tasks. Então, eu começo a definir algumas regras para essa funcionalidade. E agora a gente vai quebrar um pouco mais. Então, eu quero ainda mais detalhes sobre essa funcionalidade. E aqui a feature, né, a funcionalidade que nós pegaremos para destrinchar seria a de detalhes da tarefa. Então, nós temos a necessidade de ter no nosso board lá um lugar onde o usuário vai conseguir clicar, vai ter um novo criar, qualquer coisa indicando que aquilo é um botão, ele vai conseguir ter a ação de criar uma tarefa. Então, nesse módulo, nós precisaremos quebrar, porque para criar uma tarefa, aliás, para ter essa funcionalidade, né, de criar uma tarefa, ela vai ter muita coisa, porque eu preciso ter uma regra onde eu vou criar um botão, onde ele tem que abrir, tem que ter a ação de abrir um modal, onde eu vou ter a opção de atribuir a tarefa para alguém, criar um status e por aí vai. Então aqui a gente vai começar a quebrar nas histórias de usuários. Aqui a gente vai começar a quebrar nas histórias de usuários. E aqui eu trouxe 2 exemplos. A primeira das histórias de usuários poderia ser a opção de criar tarefa. Então a gente vai colocar lá no Word o botão de criar tarefa. E a nossa segunda funcionalidade seria, uma vez que a gente já tem esse modal, né, essa funcionalidade ali, onde o usuário nosso vai conseguir colocar os detalhes da tarefa, seria a opção de atribuir a tarefa. Então eu, como usuário, quero conseguir atribuir a tarefa a mim ou a qualquer outra pessoa. Então a gente começa a fracionar um pouco mais essa nossa estrutura, né? Então, do nosso objetivo, que seria fazer o aplicativo de gestão de projetos, a gente começa a ter um norte de por onde que a gente vai começar o nosso desenvolvimento. E, por fim, nós temos o nível de task. E, geralmente, a task, quem define ela, até nas minhas últimas experiências também, sempre quem vai fazer essa definição é o desenvolvedor. Então, uma vez que nós conseguimos explicar para o desenvolvedor qual é a funcionalidade, qual é a user story que ele vai atuar, ele vai definir quais são os passos que ele vai seguir para conseguir concluir essa user story. Então, pegando aqui como exemplo, né, a user story 1, que seria a de criar uma tarefa, o que o desenvolvedor precisaria fazer para tornar isso uma realidade? Então, ele vai quebrar, por exemplo, eu preciso configurar o banco de dados. Então, ele precisa montar uma estrutura no banco de dados, ele precisa fazer com que esse banco de dados receba algumas informações, quais tipos de informações e por aí vai. E a segunda tarefa possível que ele criaria seria a interface de usuário para criar a tarefa. Então, além de ter essa parte do back-end, que nós chamamos, né, no mundo aqui de tecnologia, que seria toda essa estrutura por trás que que o usuário ele não vê, ele precisaria montar a interface, que é onde o usuário teria a ação efetivamente. Então, tendo essa quebra e concluindo cada uma dessas tarefas, a gente considera que a user story estaria concluída. Então, o desenvolvedor finalizando a tarefa 1 e a tarefa 2, nós temos que a nossa história de usuário durante o determinado time box, ali, determinada sprint backlog, ela estaria concluída. Tudo bem? Então, aqui eu trouxe mais ou menos esses exemplos para a gente conseguir visualizar como é que eu, de fato, faço essa quebra, o que precisa ter em cada nível de item de backlog, tudo bem? Aqui, nós temos como é o backlog, como o backlog do produto está estruturado, né? Então, aqui nós temos uma lista aqui representativa, né? Então, vamos imaginar que essa coluna aqui, para cada barra dessa, na verdade, representa um item no nosso backlog. E aqui acima a gente consegue ver que esses itens estão mais finos.
Basicamente, significaria que os itens mais no topo do nosso backlog, eles precisam possuir maior refinamento. Então, nós precisamos garantir que esses itens eles estão mais refinados, que eles possuem uma riqueza em detalhes, para a gente conseguir avançar para a nossa esteira de desenvolvimento. E, geralmente, quando a gente tem uma lista de backlog também já priorizada, os itens de menor tamanho e que entregam mais valor ao produto, eles vão acabar também ficando no topo dessa nossa lista. E aqui eu trouxe um termozinho, uma frase, que seria: o backlog do produto é considerado um artefato vivo, uma vez que está em constante mudança, a fim de garantir a adequação e maximização do valor do produto. O que isso quer dizer? Essa lista aqui, ela estará sempre em crescimento, né? Então ela é uma lista emergente. Então sempre a gente vai estar ali recebendo demandas dos stakeholders, nós como PO, tá? Quando eu falo nós aqui, eu falo no meu papel de Product Owner. Então, nós sempre estaremos recebendo uma lista de demandas dos stakeholders, os usuários estarão propondo melhorias no nosso produto, na nossa ferramenta ali. E até um ponto importante, tá? Uma vez que a gente tem um backlog organizado, a gente consegue gerir melhor as coisas que vão entrando. Então, eu sei o que dessas coisas novas que eu devo dar como prioridade, que eu devo colocar no final da lista, ou que talvez eu nem trabalhe, talvez eu tire ela porque eu entendo que não é viável o meu produto. Então, isso tudo parte do princípio de ter um backlog estruturado e organizado. Aqui eu trouxe duas características de um bom backlog do produto. Então, basicamente, nós temos dois conceitos que eu particularmente gosto de usar no dia a dia para garantir que eu estou seguindo e para garantir que eu vou ter uma qualidade maior ali nas entregas, né? O primeiro deles seria o DIP. Então, DIP basicamente é o acrônimo que significa que o backlog deve ser. Acrônimo significa que essa palavra DIP, cada letra representa uma frase. Então, cada letra vai ter um significado diferente. Então, DIP basicamente significa que o nosso backlog deve ser detalhado, estimado, emergente e priorizado. E quando eu sigo esses 4 passos, esses 4 pontos, eu tenho certeza que o meu backlog, quando eu colocar uma demanda num processo de desenvolvimento, ela não vai surgir um impedimento nela. Por quê? Porque eu garanti que o nível de detalhamento dela, por exemplo, estivesse muito bom. E como que eu vou garantir um nível bacana de detalhamento? A minha user story ela vai precisar ter a descrição do objetivo, da necessidade do cliente. Então, ali a pessoa consegue entender qual é a dor, o que motivou o desenvolvimento dessa funcionalidade. A gente também vai colocar os critérios de aceite para ficar claro o que nós precisamos de entregável naquela tarefa. E caso algum desses pré-requisitos não sejam cumpridos, esses critérios de aceite não sejam cumpridos, essa tarefa ela não pode ser dada como finalizada. E ali também, né, para ajudar nesse enriquecimento dos detalhes, a gente poderia ter também os passos de testes que devem ser realizados para que a gente garanta uma qualidade de entrega. Então, quando a gente fala de um backlog detalhado, seria garantir que todas as informações, desde a necessidade até o que deve ser testado, está ali naquele item. Estimado. Então, o nosso backlog ele precisa ser estimado. Isso facilita muito o trabalho do PO, tá? Então, quando o PO ele vai fazer uma priorização, se ele já tem um backlog estimado em relação a esforço ou tempo, ele consegue priorizar melhor com a área de negócio ali, o tamanho de cada coisa e saber por onde que ele vai começar. Beber água aqui rapidinho. Quando a gente fala de estimativa, basicamente nós temos eu vou trazer aqui dois modelos que eu particularmente utilizo no meu dia a dia aí para fazer estimativa. O primeiro deles é o Store Point, que é o mais indicado, nós também podemos estimar o nosso backlog ali em horas, só que não é tão recomendado. No passado, era muito utilizado a estimativa no modelo de horas, só que por gerar uma expectativa talvez até errada ali, ela parou de ser utilizada e aí foi criada uma nova unidade de medida. Então, o Store Point é uma unidade de medida que foi criada especificamente para estimar projetos
dentro das metodologias ágeis. E basicamente, como que funcionam, né, esses store points? Geralmente, quem vai definir, quem vai falar quanto de store point determinada demanda tem é o desenvolvedor. Cada store point, geralmente você vai usar algum indicador para medir. Tem pessoas que utilizam PM ou G. Eu, particularmente, utilizo o Fibonacci. Então, o Fibonacci, ele, para quem não conhece, né? Ele segue uma sequência numérica onde ele vai somando o número atual com o número anterior. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 5, 8 e por aí vai. Então, o que ele faz, né, o Fibonacci? Ele soma 1 mais 2 que dá 3, depois 3 mais 2 que dá 5, 5 mais 3 que dá 8 e por aí vai. Então, a gente consegue ter uma escala onde ela vai ter uma variação grande de um número para o outro. E por que eu gosto de utilizar ela? Porque que geralmente ela também é bastante utilizada, né? Os desenvolvedores, eles conseguem ter mais clareza ali. Putz, eu vou votar no número 5, talvez essa demanda ela seja uma demanda com baixo esforço. Se eu vou votar aqui de 22, 20 alguma coisa, talvez essa demanda ou ela não está tão bem escopada, ou eu tenho dúvida, eu não sei se ela é uma demanda muito complexa, mas eu vou colocar ela como uma demanda mediana. Então, esse número, ele garante ali pro desenvolvedor a dúvida. Eu não sei se essa demanda eu vou conseguir desenvolver ela em 3 horas, mas eu vou falar que ela tem 20 de store points, que seria uma demanda mediana. Então, eu vou gastar um pouco mais de tempo. E aí, também, junto com o seu time de desenvolvedores, você pode definir quanto tempo cada store point pode equivaler. Sei lá, 5 store points eu vou demorar 1 semana para fazer. Então, geralmente o store point ele não é uma unidade de medida fixa para cada time. Cada time vai funcionar de uma forma específica, de acordo com o combinado, de acordo com a maturidade do time em relação ao que eles conhecem do produto, a forma com que eles estão habituados a desenvolver em determinado ambiente. Enfim, nós temos esses 2 modelos de estimativas e nós precisamos, tá, que esse backlog ele seja estimado para nos ajudar aí nos passos futuros. E aqui, novamente, né, sendo repetitivo até, o backlog ele é emergente. Então, eu gosto de repetir isso, porque principalmente para quem está começando na área, ou talvez pessoas já que trabalhavam com PMBOK, que estão acostumadas a trabalhar com a metodologia cascata ali, onde você tem um backlog por contrato, onde nada daquilo é alterado. Aqui no Ágil, trabalhando com Scrum ou outras metodologias, o nosso backlog ele vai estar sempre em constante mudança. Ele pode estar sempre em constante mudança. E isso não é um problema. Isso, principalmente em startups, ele garante maior agilidade nas entregas, garante agilidade de valor nas entregas. E, por fim, o nosso backlog ele precisa ser priorizado. Eu vou detalhar um pouco mais sobre como priorizar um backlog mais à frente, mas ter um backlog priorizado nos garante que nós conseguiremos trazer o real valor para o produto para aquele momento. Então, a gente garante que o nosso usuário final vai ser beneficiado com a melhoria do nosso produto, que os bugs serão corrigidos, que novas features que estão entrando de fato, talvez vão aumentar a nossa conversão de leads, vão aumentar a taxa de usabilidade, vão gerar um engajamento no nosso produto. Então, por isso que o backlog ele precisa ser priorizado, para a gente garantir essa eficiência de backlog. E um segundo termo aqui também muito utilizado, que é o FDP, e não estou xingando ninguém, mas é um termo que é mais associado à ação que o PO deve ter frente ao backlog. Então, além de seguir esses passos de detalhamento, estimativa e priorização, o PO ele precisa ter a proatividade ali de fatiar bem o backlog. O que seria fatiar bem o backlog? Quando eu defino uma tarefa, quando eu defino, por exemplo, uma user store, e eu estou quebrando ela, né? Então eu tenho a funcionalidade, vou fazer a quebra para a user store, eu preciso tentar dividir ela ou minimizar ela no menor tamanho possível. Por que eu preciso fazer isso? Para garantir que ela não vai ter dependências com mais nada. Então, uma vez que eu tenho uma tarefa que não possui dependências com outras, ou com nenhuma outra coisa assim, quando ela iniciar, ela startar na minha sprint, backlog, ou na minha esteira de desenvolvimento, eu vou garantir que essa demanda
ela não pare, não seja estopada, ela não surja um impedimento para ela. Eu já, principalmente no início da minha jornada, eu já já sofri muito com esse problema, onde eu colocava uma demanda na minha esteira de desenvolvimento, startava na minha sprint, e aí chegava no meio, o desenvolvedor ele não conseguia mais evoluir. Por quê? Porque ela tinha dependência com alguma coisa que eu não analisei direito, porque ela tinha dependência com a outra demanda que precisava ser finalizada antes dela. Então, por isso que a gente precisa conseguir fatiar bem, dividir bem esse item do nosso backlog para ficar mais fluido, as nossas entregas e até mesmo a facilitar o trabalho ali do desenvolvedor, né? Uma outra coisa que o PO ele precisa garantir e ele precisa fazer é descartar o que não é prioritário para o produto. Então, o PO, como proprietário do produto, entendendo ali a necessidade do produto, uma vez que ele está recebendo aquela enxurrada de necessidades, né, que vem dos stakeholders e dos clientes, ele precisa avaliar bem aquilo para ver se de fato faz sentido, está coerente com o objetivo do projeto e se de fato eu preciso incluir no meu backlog, na minha lista de backlog. Porque se não faz sentido, eu nem vou sujar o meu backlog, porque talvez isso complique o meu processo de priorização. E aí, de novo, né, eu estou trazendo aqui, eu gosto desse termo do FDP em relação à ação do PO, de fatiar, descartar e priorizar, porque são coisas que eu já sofri no meu dia a dia. Então, uma vez que você começa a poluir muito o seu backlog, você acaba tendo mais dificuldade de priorizar ele, tá? E priorizar. Então, priorizar é um termo também que a gente vai ver muito. Então, a priorização ela é fundamental para o nosso backlog. Porque se eu não tenho uma priorização, eu basicamente estou sem rumo, eu não sei que direção que eu vou seguir, eu não consigo falar para o desenvolvedor pode até se frustrar de desenvolver uma demanda que talvez a gente não vai aplicar em produção, porque não era esse o ideal que a gente precisava para esse momento. Ou ele iniciou uma demanda e depois ele vai parar no meio do caminho porque a gente vai repriorizar, porque a gente não fez isso anterior à nossa sprint ser startada. Então, a gente precisa garantir essa priorização no nosso backlog ali. O segundo ponto agora, o segundo tópico aí, seria a priorização de forma estratégica, né? Então, eu também trouxe 2 frameworks que eu utilizo no meu dia a dia. Eu, particularmente, gosto muito e eu acho que eles funcionam. O primeiro é o método Moscow e o segundo é a matriz de impacto. Eu vou trazer um exemplo aqui deles e aí eu acho que vai ficar mais fácil para a gente tangibilizar isso, né? Materializar isso no nosso dia a dia. Então, o método Moscow, o que ele é? Basicamente, a gente imagina aqui algumas colunas parecidas com um Kanban, e aí nesse método, nessas colunas a gente vai ter a primeira delas, que seria o nosso must have, e aqui nesses cardzinhos nós temos a tradução literal aqui para cada um desses tópicos, tá? Então, must have seria o quê? O que é essencial para o meu produto? O que eu preciso entregar? E se não tiver no topo da minha lista de prioridades, eu não consigo ter um entregável efetivamente. Eu não consigo subir uma funcionalidade em produção. Então, isso eu preciso garantir que ele esteja no meu must have. O que seria o should have? Basicamente, deveria ter, mas não é essencial. Então, é uma coisa que eu tenho que ter no produto. Só que se eu não tiver ela no primeiro momento, não existe um problema nisso. Talvez eu não gere o engajamento que eu queria no primeiro momento, mas ele também não impede, não atrasa esse entregável, não atrasa que eu suba o meu produto para a produção. Nós temos o could have aqui, que seria o pode entrar, mas só se os itens anteriores forem concluídos. Então eu tenho alguma coisa que pode entrar. Putz, se eu tiver no meu produto, vai ser legal, eu vou gostar, vai ser muito bacana ter. Mas se não tiver também, não existe um problema. O usuário não vai ser afetado, não vai afetar talvez o meu engajamento. E a quarta coluna, que é a quarta e última coluna, né, que seria o won't have. Então é uma coisa que não faz sentido ser realizada agora no meu produto. Por quê? Porque ela possui um alto custo de desenvolvimento e ela possui um baixo impacto no meu produto. Então, a quantidade de usuários, talvez, que eu vou alcançar com essa melhoria, com essa usabilidade, com essa funcionalidade, vai ser baixa. Então, eu não preciso olhar para isso agora. Talvez eu pegue isso aqui quando acabar tudo isso e não tiver mais nenhuma outra prioridade na frente. Tudo bem? E como que funcionaria isso na prática, então? Vamos imaginar que a gente vai montar aqui um e-commerce e a gente vai ter alguns itens que a gente vai precisar colocar na nossa lista de priorização. Então, primeiro dos tópicos, página de produto detalhada.
Página de produto detalhada para um e-commerce é essencial? Eu julgo que é. Por quê? Primeiro, né? Se eu não tenho um produto, eu não consigo comercializar nada, então não faz sentido eu ter um e-commerce. E se eu tenho um produto que ele não tem detalhes nele, talvez isso dificulte muito a minha venda. Por quê? Vamos supor que eu vou comprar aqueles portõezinhos de cachorro, sabe, que a gente coloca na parede, e eu preciso saber o tamanho do portão, daquele portão que eu estou avaliando para comprar. Porque se ele não for coerente com o tamanho que eu tenho de parede aqui, com o espaço que eu preciso obstruir ou fechar, ele não me atende. Então eu não vou finalizar essa compra. Por isso a importância do detalhamento do produto no nosso e-commerce. Um segundo tópico que eu julgo também ser importante para o nosso e-commerce seria o checkout. O checkout, basicamente, para quem não conhece o termo, é aquela tela onde nós efetuamos o nosso pagamento. Então, nessa tela de checkout, você escolhe se você quer pagar via cartão de crédito, via Pix ou via boleto. Então, tem essas opções, você segue todo o fluxo de pagamento e você conclui. Isso no e-commerce é chamado de checkout, tá? Então, o checkout, ele é importante para o nosso e-commerce que a gente está construindo? Porque se eu consigo colocar um carrinho, um produto no meu carrinho de compras, eu escolhi o produto, eu li todos os detalhes deles, mas quando eu tento concluir a compra, eu não tenho aonde fazer isso, eu ainda não consigo colocar em produção o meu e-commerce, porque eu vou ter um impedimento. Eu posso quebrar, talvez, a funcionalidade desse checkout. Eu vou subir primeiro só o método de pagamento de boleto. E tudo bem, a gente vai quebrar depois essa funcionalidade em histórias de usuário. Mas, a princípio, essa é uma funcionalidade essencial que a gente precisa ter. O terceiro tópico, que eu julgo também importante para o nosso e-commerce, seria o cadastro de usuários. Então, primeiro, no quesito segurança, né? Quando você entra num lugar onde você coloca seus dados, você vai realizar um login para você colocar seu endereço, dados do seu cartão, você se sente mais seguro. Então, a possibilidade de você seguir com essa compra é muito maior. E outra, eu também preciso ter a rastreabilidade, eu preciso ter os dados desse usuário. Então, eu preciso de um lugar seguro onde esse usuário vai imputar os seus dados, eu vou armazenar e eu vou consumir para depois até utilizar, talvez, para uma orientação a dados. Por exemplo, eu quero saber qual estado mais está comprando determinados produtos. Então, a partir do momento que eu tenho uma lista de usuários cadastrados e que eu sei, eu tenho o CEP desses usuários e quais regiões eles pertencem e quais produtos eles compraram, eu consigo começar a fazer algumas relações para me basear, para ser orientado a dados, né, para pensar em melhorias para o meu produto. Então, construindo aqui o nosso e-commerce, na minha coluna de must-have, eu listaria, por exemplo, esses 3 tópicos. Lógico, né? Na prática, a gente vai ter muitos outros tópicos que são essenciais. Aqui eu estou tentando trazer só um exemplo para a gente conseguir materializar como utilizar esse método Moscow, tá? O should have. Então, o que talvez deveria ter no meu produto, mas não é essencial? Eu trouxe 2 tópicos aqui. O primeiro deles seria o cupom de desconto. Ter um cupom de desconto é bacana para um e-commerce? Putz, talvez seja. Eu vou conseguir aumentar o engajamento, eu vou conseguir fazer uma campanha de marketing, eu vou atrair mais público, e esse público entrando no nosso e-commerce e conseguindo receber um desconto nos seus produtos, a possibilidade dele fechar uma venda, de eu converter esse lead, vai ser muito grande. Então, é muito interessante eu conseguir ter essa ferramenta, essa funcionalidade no meu produto. E o segundo item, também aí muito importante, seria o filtro de pesquisa avançada. Então, um filtro de pesquisa avançada vai garantir que o cliente ele consiga chegar no seu produto com mais clareza. Então, vamos supor que no primeiro entregável, eu coloquei só uma barra de pesquisa. Então, eu vou lá e vou pesquisar portão para cachorro. Vai vir diferentes modelos de portões, tamanhos, etc. Quando eu tenho um filtro de pesquisa avançada, eu consigo colocar, eu quero um portão para cachorro da cor preta, que tenha um tamanho aí de 1 metro de altura por 60 de largura. Então eu começo a refinar mais essa minha busca. E a chance também, além de melhorar a experiência do usuário, a chance dele concluir a compra no meu e-commerce vai ser muito grande. Então é uma coisa bacana de se ter, uma coisa que vai trazer um valor para o meu produto. Só que não é algo essencial para um primeiro entregável.
Terceira coluna aqui, o could have. Então, o que poderia ter no meu produto? Mas se não tiver também em nenhum momento, talvez não faça diferença. Lógico, a gente consegue, tendo essas duas melhorias, a gente consegue melhorar a experiência do usuário. E o usuário, no fim das contas, a gente melhorando a experiência dele, a chance da gente aumentar o nosso ticket ali mensal vai ser muito maior. Então, uma integração com redes sociais é bacana, facilita a usabilidade do usuário. O usuário entrou agora aqui no nosso e-commerce e ele vai fazer o login dele. Se tiver a possibilidade dele fazer esse login via um Gmail, consumindo todos os dados dele, vai facilitar muito, vai tornar muito mais rápida a experiência dele no nosso e-commerce. Então, é algo que poderia ter. Então, a gente pode pensar em colocar isso no nosso backlog. Chat de atendimento ao cliente. No primeiro momento, para um primeiro produto, a gente precisa de um chat com um robô respondendo o cliente? A gente não precisa. Na prática, não. A gente pode colocar um número de telefone, um e-mail, onde o cliente vai chamar no WhatsApp, onde o cliente vai mandar um e-mail tirando a sua dúvida, e a gente vai responder isso em um dado momento. Só que se eu tiver um chat com um robozinho ali respondendo o cliente instantaneamente, caso ele tenha dúvida sobre algum produto, a chance dele concluir essa venda também vai aumentar. Então é algo legal de se ter, é algo que poderia ter no meu produto. E o último exemplo aqui do won't have, coisas que possuem um baixo impacto e um alto custo, né? Pagamento com criptomoeda. Eu acho que o primeiro dos pontos, né, que a gente deveria avaliar para colocar um item no nosso won't have. Qual é a quantidade de usuários hoje no mercado que realizam o pagamento com criptomoedas? É baixa. Então, por que eu vou colocar esse produto, vou colocar essa funcionalidade com prioridade na minha lista? Vou colocar ela, por exemplo, como must-have. Não faz sentido. Porque o público que eu vou atingir com essa funcionalidade vai ser muito, muito baixo no meu produto. Então, é algo que vai gerar um grande esforço no meu time de desenvolvimento, é algo caro, então eu vou, sei lá, o desenvolvedor vai gastar 2 semanas para realizar esse desenvolvimento e eu não vou ter um ganho tão expressivo. Então, é algo que eu deixaria ali no meu won't have como algo que, se acabou todas as minhas outras prioridades, eu vou puxar essa funcionalidade para fazer. Então, esse é basicamente um exemplo prático de usabilidade aí de um framework para estimar, né, para ver a prioridade das demandas. E o outro exemplo aí que eu acabei citando, que eu também utilizo, é a matriz de impacto versus esforço. Nela, basicamente, nós temos 4 quadrantes aqui, e nós temos no eixo X o impacto e no Y o esforço. Então, basicamente, como que a gente vai colocar nossas demandas aqui, né? Vamos supor que a gente está utilizando, por exemplo, a ferramenta Miro. Eu não sei se todos conhecem, mas basicamente lá você tem alguns post-itzinhos digitalmente, né? Então, tanto você consegue interagir quanto as pessoas do seu time. Então, geralmente eu listo lá, listo o meu backlog, o backlog daquele produto. E aí, às vezes, até junto com o time que eu estou fazendo essa estimativa, a gente vai movendo cada post-it para esses quadrantes. Então, eu tenho uma funcionalidade aqui que ela vai ter um grande impacto e um baixo esforço. Eu vou colocar ela nesse quadrante. Aí depois eu vou distribuindo nesses 4 quadrantes. Então, por exemplo, no vermelho, ele é bem parecido com o nosso método anterior, de must have, should have, could have, won't have. Então, por exemplo, nosso quadrante vermelho seria uma coisa que eu vou ter um alto custo, eu vou ter um alto esforço, na verdade, e eu vou ter um baixo impacto. Então, não faz sentido eu colocar agora na minha esteira de desenvolvimento. Então, esses são 2 frameworks que eu acho bem bacana e que você consegue interagir ali com o time para não ficar algo monótono, onde você só vai mexendo, onde só você vai fazendo ali, tomando as ações, tá? Medindo desempenho, nosso terceiro tópico. Então, eu trouxe aqui dois tópicos de como que eu talvez mediria o desempenho do meu backlog para saber se ele está sendo positivo, para saber se eu estou na direção correta. Então, o primeiro deles seria a taxa de feedback positivo.
Então, basicamente, a taxa de feedback é você fazer um acompanhamento da quantidade de feedbacks positivos que você está recebendo após a entrega de determinada funcionalidade do backlog. E como você consegue medir isso? Por exemplo, em uma das empresas que eu trabalhei, nós chegamos a implementar uma ferramenta chamada Hotjar. Não sei se todos conhecem, tá? Mas essa ferramenta você consegue plugar ela no seu site, por exemplo, e você consegue subir uma lista de perguntas que vai aparecer para o usuário quando ele acessar determinada funcionalidade ou determinada página, e aí ele vai conseguir medir a satisfação, o seu nível de satisfação em relação àquela nova funcionalidade, né? E a partir disso você consegue mensurar a quantidade de feedbacks positivos. Então, por exemplo, vamos supor que ele vai votar de 1 a 5 lá, 5 seria, estou muito satisfeito com esse entregável, com essa funcionalidade, com essa nova funcionalidade na ferramenta que eu estou utilizando. E a partir daí você consegue verificar, 80% de X usuários deram uma resposta positiva. E você consegue saber se você, por exemplo, foi 90% efetivo na sua entrega, e você consegue saber que está indo na direção correta. Agora, caso sua percepção, né, ou sua resposta esteja sendo negativa, talvez valha você revisitar o seu backlog, revisitar todos esses passos que nós vimos anteriormente, de entender a priorização, entender se a gente está conseguindo ter entregáveis em curto espaços de tempos ali, se também isso é uma prioridade para sua empresa. Enfim, então esses seriam um dos indicadores que eu utilizaria para medir, tá? O segundo seria a taxa de entrega. Então, a ideia seria verificar, aliás, com essa métrica a gente consegue medir a frequência de funcionalidades ou itens backlog que estão sendo entregues durante a minha sprint backlog, por exemplo. Então, vamos supor, nós planejamos 10 funcionalidades para serem realizadas durante X período de tempo, durante um sprint, né? Então, se você planejou 10 funcionalidades e você conseguiu entregar 8, isso quer dizer que a sua taxa de entrega é de 80% frente ao que foi planejado, o que é uma taxa aceitável, que é uma taxa boa de entrega. Depois, lógico, você vai tentar entender o porquê que você não conseguiu concluir os 10 entregáveis que haviam sido planejados. Mas a partir daí você consegue mensurar se o time de desenvolvimento do seu time está ok, se vocês estão conseguindo estimar story points e deadlines adequados para a sua time box, né, para a sua sprint. Enfim, acho que esses são 2 indicadores ali que eu utilizaria no meu dia a dia para verificar se o meu backlog está sendo efetivo ou não. E o quarto tópico é entendendo o Scrum. Então, a ideia aqui seria trazer, né, materializar de alguma forma algum framework utilizando o nosso backlog, né, a nossa estrutura de backlog que foi montada. Então, basicamente, o que é o Scrum? Então, o Scrum é um framework para desenvolver, entregar e manter produtos complexos. Basicamente, ele é um framework que facilita muito a nossa gestão no dia a dia, tá? A gente consegue ter maior visibilidade do que estamos fazendo, ter maior controle também sobre as coisas que estamos trabalhando ali. Então, aqui tem um fluxozinho do Scrum. Então, basicamente, como que funciona? Aqui nós temos o Product Backlog. Então, nosso Product Backlog é onde tudo se inicia. Então, após o Product Backlog, nós temos a Sprint Planning. E o que seria a Sprint, tá? Basicamente, a Sprint é um time box. Então, quando você está trabalhando com Scrum, você define junto com o seu time ali um time box, um tempo onde você vai entregar determinados objetivos que foram previamente planejados. Então, por exemplo, eu defini com o meu time de desenvolvedores que a nossa sprint, a nossa time box vai ser de 5 dias. Então, eu vou puxar alguns itens do topo do meu backlog, que foram priorizados no meu backlog, para que atendam a capacidade da minha sprint de 5 dias. Então, eu vou puxar a quantidade de store points ali que atenda esse período de tempo. O Sprint Backlog, basicamente, é a lista de demandas, de itens que você separou a partir do seu backlog. E você vai startar na sua sprint.
Então, eu estou falando aqui que para essa sprint que eu vou começar de 5 dias, eu separei 5 itens. Então, eu estou falando que os meus desenvolvedores, o meu time, eles vão desenvolver, eles vão iniciar e finalizar uma demanda por dia. Avançando aqui nesse fluxo, nós temos as pessoas que compõem esse time do Scrum. Então, geralmente, o time do Scrum ele vai ser aí composto por desenvolvedores, QA, em alguns casos UX, o PO, o Tech Lead. Então, são pessoas que fazem com que esse time funcione, né? Então, uma vez que eu tenho definido essa lista de prioridades que eu vou atender nos próximos 5 dias, na minha próxima sprint, eu vou fazer uma planning com os meus desenvolvedores, vou explicar para eles qual é o objetivo de cada demanda. Então, a planning basicamente é um evento onde você junta todos ali e explica quais são as funcionalidades, quais objetivos que nós atacaremos ali durante aquele período de tempo. Durante a sprint, efetivamente, acontece o que nós chamamos de Daily Scrum. Então, diariamente, nós temos reuniões que, geralmente, o ideal é que elas durem até 15 minutos para não se tornar algo maçante, e porque o principal foco dela é você entender se o seu time, você compiou, né? Você entender se o seu time possui algum impedimento. E conseguir auxiliar eles nesse impedimento. Então, surgiu uma dúvida, surgiu uma dor aqui, então para ganhar agilidade, para a gente garantir que a determinada demanda não pare na sprint e garantir que ela não pule para a próxima sprint, o PO ou o Scrum Master, caso não tenha Scrum Master, enfim, ele vai entender esse ponto e vai conseguir dar agilidade nisso. Um outro objetivo também da Daily é o PO entender no que o time está trabalhando. Então, o que o desenvolvedor fez ontem, o que ele fez hoje, o que ele vai fazer amanhã, para garantir se o deadline, né, a data fim, o período de tempo que foi estipulado, se a gente está conseguindo cumprir. Então, se a gente tinha definido lá que era uma story point, talvez, de 5 pontos, e que junto com o time a gente tinha definido que um story point de 5 pontos geralmente dura de 1 dia a 2 dias, a gente vai conseguir ver se esse deadline de 2 dias ele já estourou na daily. Então, a gente vai tentar entender o que está acontecendo. E aí, nesse momento, a gente vai entender se tem algum impedimento, se talvez a demanda não estava tão bem estimada. Enfim, nesse momento, a gente vai ajudando o time para garantir uma maior qualidade na entrega, uma maior agilidade e garantir que a gente entregue e cumpra esse planejamento que foi realizado aqui. Avançando um pouco mais, nós temos os incrementos. Então, basicamente, o que são os incrementos? São os eventos Scrum. Então, nos eventos Scrum, nós temos a Sprint Review. A Sprint Review, basicamente, é onde nós consolidamos todos os nossos entregáveis. Geralmente, no meu dia a dia, nas empresas que eu trabalhei, as nossas Sprints Review, como elas funcionavam? Nós juntávamos os devs, os desenvolvedores, junto com a área de negócios, os stakeholders que solicitaram determinada demanda, e os desenvolvedores apresentavam aquela funcionalidade que foi realizada. Em outras empresas também o desenvolvedor não participava, eu mesmo apresentava, enfim, essa dinâmica ela pode ser variável de acordo com cada empresa, com cada time. Não existe efetivamente uma regra que você precisa seguir na risca, ela é adaptável. Então a Sprint Review basicamente é onde você consolida a sua entrega, você garante que o que foi definido aqui no backlog, os requisitos que você identificou, a necessidade e o objetivo, eles foram cumpridos. Além da Sprint Review, nós temos também a Sprint Retrospectiva. E o que é a Sprint Retrospectiva? É um momento onde você, reunido com o seu time, vocês vão avaliar como que foi o desempenho da sua última sprint. Então, vocês vão avaliar o que vocês fizeram de bom e que vocês devem continuar fazendo. Então, por exemplo, a comunicação do time melhorou, a comunicação do time está muito boa. Então, isso é uma coisa que deve funcionar. Então, por exemplo, um desenvolvedor estava com uma dúvida, chamou um outro para ajudar, e essa é a comunicação que o time precisa ter para ter agilidade. Então, funcionou, o time gostou, então a gente vai tentar manter isso para todas as próximas sprints. E aí a gente também vai elencar, o time vai trazer o que não funcionou, o que não estava tão legal. Por exemplo, a demanda que eu trabalhei não estava com todos os pré-requisitos definidos. Eu não tinha a regra de negócio que eu precisava aplicar na funcionalidade que eu ia construir. Então, isso é uma dor que ele está trazendo, que todo time passa a ter consciência
e vocês vão traçar um plano de ação para tentar melhorar nas próximas vezes. Então, por exemplo, a regra de negócio não estava tão clara, putz, o PO precisa ter mais atenção, precisa pensar como que ele vai resolver isso na próxima demanda que ele vai abrir. A gente vai ter que garantir que a planning, na planning, que essas regras de negócio, elas estão contemplando dentro da nossa demanda. Então, essas são ações que, junto com o time, a gente vai definir para a gente fazer na próxima sprint e garantir que não passaremos mais por esse problema. E aí também nós conseguimos temos um outro ponto que o time ele traz ações ou coisas que poderíamos fazer para melhorar o nosso dia a dia. Então são coisas que não estão nem embasadas com problemas, mas talvez são coisas novas que a gente poderia começar a adotar. Cultura nova que a gente vai passar a adotar, novos eventos que a gente vai passar a adotar com o time, que vai melhorar talvez o nosso dia a dia, o nosso convívio, as nossas entregas, vai nos trazer agilidade nas entregas. Enfim, a retrospectiva é um momento muito bacana, tá? Eu, particularmente, gosto muito de fazer com o meu time. Eu sinto que a gente tem um ganho, porque o time, geralmente, ele se abre, os desenvolvedores, eles falam de fato o que eles estão sentindo ali de problema. Eu também consigo expressar as minhas dores, e assim a gente traça um plano de ação e consegue garantir um ganho, uma melhora na próxima sprint. Então, é uma troca muito legal, tá? É uma troca, assim, uma experiência bem bacana de você, se você não faz, começar a aplicar, e quando, ou talvez estiver entrando na área, começar a fazer isso também. Pessoal, basicamente essa é a apresentação que eu tinha preparado para trazer. Então eu trouxe um pouco aí do que é o backlog do produto, de como que a gente estrutura ele, de como que a gente prioriza um backlog do produto, trazendo um pouco da minha experiência, né, do meu dia a dia, do que eu utilizo, do que eu não utilizo, do que gosto, do que funciona para mim ou não. Mas, enfim, talvez tenham ficado dúvidas, e agora eu acho que é o momento de vocês tirarem, né, vocês perguntarem aí. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço a PMA pela oportunidade, e é isso, pessoal, valeu aí. Obrigado, Edson. Pessoal, quem for tendo perguntas, pode ir mandando. Enquanto o pessoal vai elaborando as perguntas aí, mandando no chat, eu já vou fazer uma aqui. Deixa eu contextualizar, então. Pelo que você apresentou, a jornada de gestão do backlog do produto seria mais ou menos dividida ali em quebrar as histórias e as funcionalidades de acordo com o objetivo, a gente priorizar aquilo ali de acordo com o que for mais relevante, entregar mais valor. Você deu até algumas dicas de ferramentas para a gente. Saber como medir se aquela priorização que você fez está fazendo sentido, colocar em prática para o time desenvolver e entregar, e ainda assim garantir que aquela demanda chegou do jeito que você pediu, né? Dentro desse fluxo, quais são os principais desafios para a pessoa de produto, para garantir que esse fluxo aconteça? Olha, acho que principais desafios assim que eu propriamente passei, né, é você garantir um bom detalhamento das demandas. Então acho que esse é um ponto, porque muitas vezes você precisa fazer N entrevistas com o usuário, N reuniões para fazer o refinamento daquela demanda, para garantir que a necessidade dele de fato é aquilo que ele tá falando para você, que a dor dele de fato é aquela. Então você precisa entender bem o que ele precisa para conseguir entregar uma funcionalidade que realmente atenda a ele. E eu acho que um segundo ponto seria a priorização. Geralmente a gente acaba não dando o devido valor para os eventos, ou para as reuniões, ou para esse framework, que é a priorização do backlog. Então, até pelo go horse do dia a dia ali, pela correria do dia a dia, a gente vai recebendo demanda e a gente quer conseguir entregar logo para deixar o cliente satisfeito, e a gente acaba não sentando com o nosso time de desenvolvedores, com o time de negócio e fazendo a devida priorização de objetivo, de épico, de funcionalidade, o que a gente vai seguir de desenvolvimento aí para as próximas sprints. Então, acho que esses são dois principais pontos que eu tive muita dificuldade e hoje eu estou aplicando no meu dia a dia e eu senti de fato um ganho. E você vai facilitar muito a vida dos seus desenvolvedores também, tá? Legal, legal. Uma pergunta que eu recebi aqui no privado também. Entre as demandas que são... Entre as tarefas que são dependentes uma da outra quando a gente vai entregar uma funcionalidade, como seria como seria a gente ter uma boa visibilidade entre essas dependências das funcionalidades na hora da gente priorizar uma gestão no backlog?
como que eu conseguiria ter uma boa visibilidade na hora de priorizar isso no backlog? Dessas dependências. Tá, uma vez que eu tenha identificado essas dependências, eu preciso garantir, eu preciso entender o que antecede, o que vai vir primeiro, o que vai me entregar o valor primeiro, então, por exemplo, tentar ser prático, né? Vou construir aqui um carrinho, um aplicativo, pegando um aplicativo de gestão de backlogs que a gente estava criando. A gente vai criar uma funcionalidade que vai ser criar tarefas. Se eu não tenho uma estrutura de back-end por trás, por mais que eu faça o front dela ali, eu não vou ter uma funcionalidade completa. Então, acaba tendo uma dependência em uma outra demanda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar primeiro a minha estrutura de back-end, que vai ter toda a regra de negócio, e depois eu vou montar a parte do front-end, para não ficar só parado lá. Então, assim eu consigo garantir que o meu time de desenvolvimento está conseguindo ter uma maior coerência ali durante o processo de desenvolvimento. Eu não sei se eu me fiz claro, tá? Qualquer coisa eu tento encontrar um outro... A gente trabalhar mais a questão dos antecessores e predecessores ali das Exato. nossas atividades. Boa. Aqui, quando a gente tem que negociar, você prioriza lá as demandas para o time, eles fazem as estimativas e, dado a capacidade do time, eles falam, poxa, a gente não vai conseguir entregar tudo o que você pediu aqui por conta que o nosso capacity já foi estourado. Como que é essa negociação entre o time falar o que ele consegue entregar e a sua necessidade como representante do produto? Olha, uma vez que eu tenha um backlog priorizado e eu sei de fato quais são os principais pontos que eu preciso atacar, se, por exemplo, o meu quinto tópico ele não conseguiu entrar por store point, por capacity do time, não é um problema. Isso vai ser, eu vou levar isso para os stakeholders, vou conversar com eles e a gente está respeitando a lista de prioridades que foi definida até em conjunto, porque geralmente a priorização ela não é o PO que faz de acordo com o esforço que ele tem do desenvolvedor. Ele faz isso geralmente junto com a área de negócio. Então, ele sabe o esforço e a partir daí ele vai priorizar. Ele fala, eu tenho isso de esforço. Isso aqui, de fato, faz sentido eu ter meu must-have. Então, a partir daí, você garante que você está conseguindo atender a necessidade do cliente e você vai garantir ali a alegria do cliente no final das contas, né, do stakeholder. Então, é só respeitar, de fato, essa priorização do backlog. Então, a priorização do backlog ajuda quando alguma coisa não couber, porque já é esperado, né? A prioridade Porque já é real esperado. É isso. Boa. Vamos lá, pergunta da Ana dos Reis aqui. Vou encaixar as duas perguntas que ela mandou, porque eu acredito que faça sentido. Boa. Na retrospectiva, você incentiva os integrantes passarem todas as dores como Scrum Master? Tipo, você também faz um papel de facilitador, assim como o Scrum Master faria? E também, você tem alguma expectativa como PO ali dentro daquela retrospectiva? Respondendo a primeira pergunta, eu tento não atuar como Scrum Master. Geralmente eu não gosto de ficar com a responsabilidade de ser dono da retrospectiva. Eu gosto de dividir essa responsabilidade com os desenvolvedores. Então, como que nós fazemos geralmente? Como que eu faço geralmente, né? Junto com o time ali, eu falo, pessoal, vamos fazer o seguinte, cada um vai montar uma retrospectiva e vai trazer essa retrospectiva. Então, cada desenvolvedor, naquela semana, no próximo evento, vai ser o responsável por instigar os outros a trazer pontos. Então, todos acabam atuando como Scrum Master no fim das contas. E respondendo a segunda pergunta, a minha expectativa é tirar ações, porque eu quero, de fato, entender o porquê que talvez determinadas demandas não estão sendo entregues dentro do deadline esperado. Eu quero saber se o meu time está satisfeito com o fluxo que a gente está seguindo, com as reuniões que nós estamos fazendo, de como as demandas estão chegando para eles. Enfim, a ideia, de fato, é tirar ações disso. Então, eu tento instigar ao máximo para que a gente tire ações a serem realizadas para a gente continuar em constante melhoria. Legal. Pergunta do Abílio. Você tem alguma experiência em utilização da metodologia Scrum em projetos que não são de software? E como funciona com produtos que não podem ser feitos entregas incrementais ao cliente? Se tiver, poderia falar como foi a experiência? Cara, não. Eu não tenho experiência de aplicação do Scrum em nenhum produto, nenhum projeto assim que não foi de software. Logo no começo, né, eu citei uma experiência que eu tive como engenheiro
que foi de diminuir o custo das caixas da empresa, de embalagens da empresa, só que até então eu não tinha conhecimento do Scrum, eu não sabia o que era, como funcionava, então eu acabei não aplicando nada. Talvez esse seria o momento que eu teria ali para aplicar algum framework, mas até então eu não conhecia. E depois disso eu iniciei minha jornada já na área de software, sempre mexendo com aplicativo, sites e etc. Boa. Pergunta da Ana de novo. O produto backlog, você faz a técnica de Moscou para todos os itens ou existe alguma regra ou orientação? Geralmente, eu defino, né, alguns top list ali. Por exemplo, vamos pegar 20 itens desse nosso backlog. Aliás, perdão, depende do tamanho do nosso backlog, porque se eu tenho 100 itens no meu backlog, eu vou precisar entender cada um deles. E, de fato, ver se faz sentido ele ter uma alta prioridade ou não. Então, eu vou ter que olhar o todo para garantir se ele tem uma baixa prioridade ou uma alta prioridade. Eu não consigo deixar nada de fora, tá? É que geralmente nunca passei por uma experiência de ter, por exemplo, 100 itens no meu backlog. Já tenho backlogs menores, então facilita muito a utilização do Moscow, facilita muito a utilização do Moscow, né? É também para cada objetivo, quando a gente tem objetivos segmentados também, é fácil a gente priorizar com base nos objetivos, certo? Se a gente tivesse uma lista de 10 objetivos, a gente poderia aplicar essa técnica do Moscow para 10 objetivos, que ficaria fácil essa visualização. A gente teria um backlog grande, mas a gente conseguiria segmentar por objetivo. Exatamente. Boa. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Alguém mandou uma resposta, mas não tem o nome da pessoa. Tá apagado o nome da pessoa. Eu não consigo ver, pelo menos. Tá sendo. É eles se conversando. Inclusive, pessoal, essa troca que a gente tem aqui, né, vocês trazendo pergunta para o Edson, vocês se conversando, né, dentro do próprio chat, é muito legal. Inclusive, eu deixo aqui uma sugestão para vocês colocarem no chat o LinkedIn de vocês, para vocês se conectarem. Todo mundo que está aqui tem um objetivo em comum, né, que é aprender sobre jornada de gestão de backlog de produto. Talvez a gente se conectando no LinkedIn também, a gente consiga trocar conteúdo sobre esse assunto e cada vez mais ir expandindo o nosso conhecimento, já que qualquer um consegue compartilhar sobre esse assunto ali e comentando, né, curtindo. A gente sabe que o algoritmo do LinkedIn consegue nos entregando esse tipo de coisa também. Então, deixem aqui no LinkedIn para vocês e vão se conectando. Então, pessoal, não temos mais pergunta. Edson, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo espaço que você concedeu na sua agenda para a gente. E o PMI Dev está sempre de portas abertas para você também. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade, espero que tenham gostado. Eu mandei o meu LinkedIn aí também no chat, caso tenham alguma dúvida, caso queiram me perguntar algo no particular, fiquem à vontade, eu estou aqui para ajudar e também para aprender, então, caso eu tenha errado aqui em algum ponto e vocês queiram me corrigir aí, fiquem à vontade, eu acho que é uma troca isso aqui, né? E é isso, pessoal, agradeço demais a oportunidade, obrigado. Boa, legal. Pessoal, de novo, muito obrigado pela participação de vocês. Vou deixar aqui o formulário sobre a satisfação do evento. Pessoal que pediu o certificado também puder preencher, já para a gente atestar ali a participação de vocês, preenche o formulário de satisfação. Isso ajuda com que a gente vá melhorando, né, cada vez mais sobre os nossos eventos. A Ana deu uma sugestão lá no começo, a hora que ela entrou, que a gente já vai prestar atenção para os próximos eventos também. Se liguem na nossa agenda do PMIDF, acompanhem lá no site pmidf.org, Instagram, LinkedIn. Essa semana, inclusive, a gente amanhã tem mais um curso do PMIDF sobre gestão de mudanças em projetos. Na semana que vem a gente tem um evento muito legal, que é sobre Semana da Carreira na área de gestão de projetos, para a gente estar aprendendo um pouco mais, tirar alguns insights sobre essa nossa trajetória na área, compartilhar bastante gente legal participando, trazendo conteúdo para a gente. Então, se liguem com a gente nas redes sociais, acompanhem o site, para vocês sempre estarem participando com a gente. O conteúdo que a gente traz aqui é bem legal. Então, muito obrigado para todo mundo, tenham uma boa noite e até a próxima.